Na verdade mesmo, nós nem somos civilização. Civilização é quando um povo se reúne e se organiza, chega num nível de convivência onde não há violência. Quando há a devida investigação, defesa, acusação, pena ou absolvição, condenação, na proporção e na medida daquilo que foi feito, de modo que não seja feito de novo. A civilização é a superação da barbárie. A civilização é a superação do estado natural de violência e competição dos animais. O que realmente pode nos diferenciar dos animais perante tudo que há na natureza é a nossa possível capacidade de auto-organização, de organização de coletivos humanos que não sejam predatórios entre si, que não sejam predatórios a seu meio, que aprenda a conviver com equilíbrio com as outras espécies, com os ecossistemas que existem. A ideia de civilização passa por um período de transformação e de auto-ressignificação. Estamos num momento da humanidade em que é preciso perceber que o ser humano não é uma espécie especial da natureza ou de Deus. O ser humano não está acima das outras espécies. A natureza, os recursos, o chão, a água, as árvores, os animais, não deveriam estar a serviço do uso indiscriminado humano, a serviço da manutenção da vontade humana. As coisas que existem na natureza deveriam ser respeitadas como irmãs dos seres humanos. Somos todos irmãos, somos filhos da mesma natureza, somos feitos dos mesmos elementos, são os mesmos processos químicos, físicos, metafísicos que nos fazem ter vida, transformar as coisas em alimento, viver dos elementos que nos são oferecidos, produzir elementos que outros seres vão usar. Todo ser vivo tem a sua função de troca para que todos existam. E o ser humano precisa entender isso no seu ser, na base da sua formação infantil, cultural, na sua cognição, no seu processo cognitivo de assimilar o mundo. É preciso construir uma ideia de fraternidade com tudo que é vivo, com tudo que é vida, com tudo que é natureza. Esse conhecimento é um conhecimento muito mais antigo do que parece. Talvez pessoas nascidas e crescidas dentro da condição urbana, consumista, materialista, imediatista, percebam essa ideia como uma grande novidade. Porém, para muitas culturas antigas, inclusive as culturas indígenas, as culturas tradicionais, rurais, quilombolas, de terreiro e etc., especialmente as indígenas, são culturas que têm uma noção muito clara de que somos todos irmãos, somos parte de uma mesma coisa e devemos cuidar uns dos outros. Que não há motivo para guerra, para destruição, para cercas que promovem guerras. É preciso compreender que o modo de viver em que o ser humano se enxerga como um ser superior a outras espécies, o que dirá quando um grupo de seres humanos se enxergam superiores a outro. Esse é o maior problema da nossa existência.
a ideia de superioridade. É preciso que a raça humana, a espécie humana, supere a existência da ideia de superioridade, de qualquer superioridade. Toda superioridade, todo conceito de superioridade leva à destruição. Seja da superioridade dos humanos sobre os animais ou as plantas, seja da superioridade de homens sobre mulheres, seja a superioridade de brancos sobre negros ou sobre indígenas, seja a superioridade de uma determinada cultura sobre outra, seja a superioridade intelectual, científica sobre pessoas que não têm conhecimento, acesso à cultura e ciência, seja a superioridade de uma habilidade, de uma força física, de uma habilidade intelectual em relação a quem não possui estas mesmas habilidades. Não há superioridade entre seres humanos. Há indivíduos que são frutos do seu meio, do seu contexto, que carregam em si diversos tipos de influência. A influência social do seu meio, a influência da sua origem familiar hereditária, a influência da comunicação que lhe é posta e proposta e proporcionada. Tudo que as pessoas ouvem e veem, elas reproduzem como certo ou errado de acordo com os estímulos que lhes são dados. Então é preciso perceber que o modo como nos apresentam o mundo e o modo como nós apresentamos o mundo às nossas crianças, os estímulos que nós recebemos e que damos às crianças, é o que define a formação. E a relação do ser humano com a natureza talvez seja uma das questões mais fundamentais que precisam ser revistas, repensadas por tudo que há relacionado àquilo que forma a concepção das pessoas. Da infância, da primeira infância ao longo da vida, até a velhice, a vida toda. Então é preciso rever a ideia de superioridade. Superioridade, todas as superioridades, na relação do homem com a natureza, do homem com os outros homens, com os animais, das culturas, da produção da ciência, da produção da riqueza, principalmente. A má distribuição da riqueza no mundo, a grande pobreza que convive com uma grande riqueza no mundo todo, é resultado da nossa ideia, da maneira como nós enxergamos, como nós nos enxergamos em relação aos outros, em relação à natureza. E é nisso que precisamos trabalhar. Muito obrigado por escutar esse podcast até o final. Meu nome é Alan Geraldo, eu sou professor de História e eu gosto de compartilhar algumas ideias e alguns saberes. Conheça mais títulos do meu podcast. Um abraço.